A direita está simplesmente em pânico com a candidatura do Lula para 2026. Eu só não vou dizer que eles jogaram a toalha para derrotar o Lula, porque nós não temos nenhum comunicado oficial, simplesmente alguns lampejinhos ou coisinhas falando para cá e para colar, dizendo que o foco é o Congresso. Porque a Pesquisa Quest trouxe um dado praticamente oculto que eu não vi quase ninguém comentando, eu não vi ninguém, essa é a grande verdade, comentando esse indicador, que é o indicador mais importante da pesquisa. E esse indicador não é a propensão de votos no segundo e nem no primeiro turno, porque isso é completamente estável já há muitas pesquisas. O dado mais importante foi a quantidade de pessoas que acha que Lula merece um quarto mandato. E a quantidade de pessoas que acha que Lula tem que ser novamente presidente aumentou. E por que esse é um fato muito importante? Porque quanto mais as pessoas estiverem propensas a manter o Lula ou a querer que o Lula seja novamente o presidente, menos propensão elas têm de votar em um projeto alternativo de governo. Projeto alternativo que não existe. O que a oposição está propondo é uma discussão sobre a segurança pública que é uma discussão completamente inócua, na verdade é uma falácia. Por que a preocupação com a segurança está alta, superando a economia? Porque os dados econômicos estão bons. Então eu quero que você coloque nos comentários qual é a sua propensão com relação a Lula. Você acha que ele merece um quarto mandato? E mais ainda, o que você achou dos resultados da pesquisa Quest? Foram bons para o Lula? Não foram? Vocês acham que o Lula está pronto para um quarto mandato? Alguém pode enfrentá-lo ou o Centrão já desistiu? Se você quer que Lula seja de novo presidente, like no vídeo, claro, e se inscreva no canal. Os dados da Quest que foram revelados recentemente foram dados que não trouxeram muitas alterações e a discussão ficou em cima do Flávio Bolsonaro que apareceu à frente do Tarcísio de Freitas. Só que isso tudo é completamente secundário. O fato que realmente importa na pesquisa Quest não foi apresentado, mais uma vez porque as análises são sempre erradas com as pesquisas, pessoal. Pelo seguinte, a intenção de votos, tanto do primeiro quanto do segundo turno, ela é, na minha visão, uma variável independente. O que isso quer dizer? Ela não vai mudar independentemente dos outros pontos que estão sendo avaliados pelas pesquisas. E não somente na Quest, porque a intenção de votos no Lula, tanto no primeiro e no segundo turno, permanece estável há meses. A aprovação oscila para baixo ou para cima, a intenção de votos é a mesma. Outras variáveis oscilam para baixo e para cima, a intenção de votos é a mesma, oscilando ali sempre dentro da margem de erro. Ou seja, já há uma cristalização das intenções de votos para Lula. Não varia em absolutamente nada. Pode aumentar a aprovação, pode reduzir a aprovação, e isso não muda as intenções de votos, claro, por conta da polarização. Porém, tem um ponto aí que corrobora muito com aquilo que eu tenho falado, que essa campanha do Lula vai ser a mais apertada de todas, mas ao mesmo tempo a mais fácil. Por quê? O indicador primário que nós temos que avaliar nas pesquisas é justamente a intenção de votos. Mas há indicadores secundários muito interessantes aí que precisam ser vistos. Como, por exemplo, a propensão da população brasileira ou a quantidade de pessoas que deseja que Lula tenha mais um mandato. Em novembro, a quantidade de pessoas que queriam que Lula tivesse um segundo mandato, ou mais um mandato, era de 59%. Perdão, a quantidade de pessoas que não queriam que Lula tivesse um novo mandato era de 59%, e a quantidade de pessoas que queriam que Lula tivesse um quarto mandato era de 38%. Em dezembro, a quantidade de pessoas que não quer um quarto mandato de Lula caiu para 55%. E a quantidade de pessoas que quer um quarto mandato subiu para 43%. O que isso mostra, o que isso indica, porque isso é relevante. Quanto mais as pessoas desejarem um quarto mandato de Lula, menos propensa elas estarão a mudar o projeto de governo. E nós sabemos que só há mudança no poder executivo
quando há um projeto alternativo de governo mais viável e mais desejado pela população. Isso é fundamental. Bolsonaro perdeu para Lula porque o projeto alternativo de Lula ao projeto de Bolsonaro foi escolhido pela população. E hoje, a oposição não tem um projeto alternativo para entregar no lugar do projeto do Lula. Você pode até falar, olha, 55% não querem Lula como presidente de novo. Ok, qual é o projeto alternativo que está sendo apresentado? Nenhum. Absolutamente nenhum. A oposição, ela até tem um projeto alternativo ao projeto econômico do Lula, que é arroxo fiscal, corte de gastos, redução de incentivos sociais. Deu certo com Michel Temer? Não. Deu certo com Bolsonaro? Não. O projeto alternativo que a oposição tem é o projeto do neoliberalismo, que todas as vezes que ele foi colocado em disputa contra o projeto do Lula, foi derrotado. Em 2002, Serra perdeu com o projeto neoliberal. Em 2006, Alckmin perdeu. Em 2010, Serra perdeu. Em 2014, mesmo com toda aquela escândalo de corrupção, petróleo, Lava Jato, Aécio perdeu. Em 2018, o Bolsonaro ganhou não com o projeto neoliberal, mas com o projeto do antissistema. Em 2022, Bolsonaro apresentou o projeto neoliberal do Paulo Guedes, Lula apresenta um projeto uma social-democracia, o neoliberalismo mitigado e venceu. Então a oposição, se ela apresentar o projeto alternativo que ela tem, ela perde. Porque não há um outro projeto. E não foi nada construído ao longo dos 4 anos, porque o bolsonarismo só fez bagunça. Então mesmo a Quest indicando que há um desejo por um novo projeto alternativo, por um outro projeto de governo, a oposição não tem nada para apresentar e por isso vai perder. Pronto. E, além disso, nós temos outros indicadores apresentados por outros institutos de pesquisa que mostram essa maior propensão de vitória do Lula, como o índice de presidenciabilidade do IPEC. Do IPESP, perdão. O IPESP perguntou qual dessas figuras políticas você acha que seria um presidente melhor. E o Lula lidera todos os cenários. Ou seja, a população não enxerga outro nome capaz de ser um melhor presidente do que o Lula. Então, se você tem uma maior quantidade de pessoas desejando que Lula tenha um 4º mandato, se não existe outro nome político ou outra figura política que, na visão da população, tem mais condições do que Lula para governar o país, e como não há outro projeto alternativo, ou um projeto alternativo que seja minimamente competitivo, por que a população brasileira vai votar em outro candidato? Não vai. Não vai. Os institutos de pesquisa mostram isso. E eu estou trazendo sempre esses dados para mostrar para vocês, embasar as minhas análises do porquê o Lula é o favorito para vencer 2026 e principalmente porque eu acredito que o Lula possa vencer no primeiro turno. Ah, mas a questão da segurança pública. Segurança pública é uma falácia. O único ponto que a direita tem para se opor a Lula ou para apresentar uma alternativa é com a pauta da segurança, mas ela é insuficiente. Muito insuficiente. Ah, mas as pesquisas estão mostrando que a pauta da segurança pública é a maior preocupação do brasileiro. Claro, é uma coisa óbvia. Passou a economia. Óbvio, por quê? Você tem inflação controlada, você tem crescimento do PIB, ok. Você tem praticamente pleno emprego. Com 5,4% de desemprego, ninguém vai se preocupar com a economia. Ninguém. Então, outras questões acabam surgindo como preocupações. Então, se a economia... E aí tudo reforça o nosso ponto. Se a economia não é a maior preocupação do brasileiro, e a direita não está discutindo economia, como que Lula vai ser derrotado? Não vai. Ah, porque segurança pública. Segurança pública não é a maior preocupação. No momento pode ser a segurança pública, mas quando você pega no geral, não é a segurança pública. O brasileiro, ele está preocupado com as suas contas, com a economia. Economia é a principal preocupação do brasileiro no âmbito federal. Segurança pública, não. Só com segurança pública não dá para derrotar o Lula. A direita não vai vencer o Lula só com segurança pública. Então, esse indicador do Lula, da Quest, foi o indicador mais relevante que nós tivemos nessa pesquisa que foi divulgada. Ninguém comentou isso. É óbvio que ninguém ia comentar, né? Porque os caras não sabem analisar a pesquisa.